Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre a população mundial. Vamos lá então, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Bom, vamos começar pelo seguinte. Gente, a população ela crescia de uma maneira muito moderada até o século XVIII, tá? Então eram muitas guerras naquele período, eram muitas doenças, epidemias diversas, né? Dizimavam povos inteiros. Então isso fez com que a população não conseguisse crescer num ritmo muito acelerado. O que aconteceu no século XVIII? A Revolução Industrial foi algo de mais significativo. Então, muitas pessoas acabaram saindo do campo, indo em direção às cidades para trabalhar justamente nessas indústrias. E aí, toda aquela mão de obra que se tinha disponível no campo para a produção de alimentos começou a ficar mais escassa. Então, se aumentou a demanda por alimentos, né, dessas pessoas que estavam nessas áreas urbanas, que não tinham mais como produzir o seu próprio alimento. Então, os seres humanos começaram a criar formas técnicas de plantio, tá? Então, ao mesmo tempo, a população começou a aumentar um pouco mais, né? No século XVIII, foi no final do século XVIII, início do século XIX, foi quando a população atingiu 1 bilhão de pessoas. Então, aos poucos, a população começou a aumentar, mas, ao mesmo tempo, a demanda por alimentos também. Então, foi um período, durante o século XIX, que se teve um aprimoramento das técnicas agrícolas, tá? Então, um aumento na quantidade de alimentos a partir dessas técnicas que foram sendo criadas. Bom, século XX, então, a gente tem ali, né, do período de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, e logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem, então, uma grande explosão demográfica. Tá? Então a gente tem a descoberta de inúmeras vacinas, de alguns antibióticos, e isso possibilitou então que as pessoas que antes muitas vezes morriam de doenças simples passassem a viver um pouco mais, tá? Então essa melhora na saúde ocasionou uma queda no número de mortes. Só que as famílias continuavam tendo os filhos, né? O que acontecia? Antes se tinham muitos filhos, mas se morria muito cedo. Muitas dessas crianças morriam, né? As pessoas morriam ainda crianças. Então a população se mantinha. A partir do século XX, o que aconteceu? A população continuou durante um período tendo muitos filhos, mas houve queda no número de mortes em função das melhorias na saúde, tá? Então aconteceu o que a gente chama de explosão demográfica, tá? Sempre que a gente falar em demografia, algo demográfico, a gente está falando em relação à população. Explosão demográfica porque foi um boom, né? A gente teve uma aceleração no crescimento populacional. Tá? Esse gráfico, gente, mostra para vocês bem o que eu tô falando aqui, ó. Até 1800 a gente não tinha, então, uma população muito significativa, né? Ali por volta de 1800 é que a gente tem o primeiro 1 bilhão de habitantes na Terra, tá? Olha só, a gente foi conseguir o segundo bilhão lá por volta de 1920, na década de 20. Então, observem o tempo que se levou para conseguir o segundo bilhão. Para conseguir o terceiro bilhão de pessoas, foi na década de 60. Então, ali, menos de 40 anos depois, a gente conseguiu mais 1 bilhão de pessoas. 10 anos depois, mais 1 bilhão, né? E aí foi aumentando. Aqui a gente tem até 7 bilhões, a gente já tem aí mais de 7 bilhões e meio, tá? Observe o seguinte, ó, a distância dessas linhas mostram o tempo que se levou para conseguir chegar 1 bilhão, mais 1 bilhão, mais 1 bilhão, enfim. Tá? Então a gente percebe realmente que durante o século XX a população ela cresceu de forma muito, muito grande, tá? Teve um crescimento populacional muito alto. Bom, quando a gente fala em população mundial, a gente vai falar de algumas taxas, tá? É importante que vocês tenham noção de como é que isso funciona. Taxa de natalidade, o que ela fala? Normalmente se calcula a taxa de natalidade por um período, normalmente 1 ano, mas eu posso calcular como é que foi a taxa de natalidade num determinado país no período de 10 anos. Então, em relação àquele período, eu vou pegar o número de pessoas nascidas vivas, multiplicar por 1000 e vou dividir pelo número total de habitantes do país. E aí eu vou ter um índice,
tá? Aqui, gente, é um gráfico que mostra em específico do estado de Minas Gerais, em vermelho, né? E aqui mostra em específico do território brasileiro como um todo, tá? Então, observem o seguinte, a população brasileira, ela tem tido uma taxa de natalidade grande, né? A gente tem tido um bom número de nascimentos ao longo dos anos, mas ainda assim a gente percebe que essa taxa ela vem diminuindo, tá? Então observem aqui, ó. Vamos pegar o dado do Brasil apenas, tá? Em 2006, para cada 1.000 habitantes, né? A gente tinha então outros 15 que nasciam, tá? Então a gente tem aqui 2016, 15, 2007, 15, 15, 15, 15. Eu vou olhar aqui, ó, 2013 é que diminui para 14,4 e em 2016 baixa para 13,9. Então a gente percebe que a taxa de natalidade ela vem diminuindo, embora ela ainda seja positiva, né? Bom, além da taxa de natalidade, eu também calculo a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Eu vou pegar o número de falecimentos num determinado país, vou multiplicar por 1.000 e vou dividir, então, pelo número total de habitantes, tá? Então, também, né, se eu tenho muitas pessoas morrendo, eu vou ter um índice, né, e aí eu vou ter que averiguar o que está acontecendo. Se esse índice for muito alto, a gente tem um índice que é algo meio que esperado, assim, né, do quanto a população vai morrer. Mas se a gente tem um índice muito maior do que daquela normalidade, a gente tem que averiguar as causas, tá? Outra taxa que a gente também avalia quando a gente estuda a população mundial ou a população brasileira é a taxa de mortalidade infantil. Então a gente pega o número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de vida. Das nascidas, né, vivas, quantas delas morreram antes de completar 1 ano? E aí eu vou multiplicar também por 1.000 e dividir pelo número total de nascidos vivos naquele período, tá? Pessoal, quando eu tenho uma taxa de mortalidade infantil muito elevada, eu também tenho indícios de algum problema naquele país ou naquele local, tá? Não é normal um elevado número de mortalidade infantil. Então, às vezes, tem que se observar o que está faltando. Faltou acompanhamento dessa mãe durante o período pré-natal, ou então essa criança faltou alimento adequado, né, nesse período de 1 ano, a mãe, de repente, não tinha nutriente suficiente, não amamentou, ou essa criança não teve acesso a alguma medicação, não fez as vacinas. O que está acontecendo? Então, quando a gente tem uma taxa de mortalidade infantil muito elevada, isso acende um alerta, né, para que o país ele possa averiguar as causas, tá? E aí fica um alerta para vocês que têm irmãos menores, daqui a um tempo vocês mesmos terão os filhos de vocês, né? Cuidem, pessoal, as vacinas elas são extremamente importantes, tá? Criança recém-nascida não tem que estar em reunião de família, não tem que estar em shopping, não tem que estar em supermercado, porque criança não tem defesa. Então, cuidem as datas das vacinas, observem a caderneta de vacinação, isso é extremamente importante. As vacinas elas têm datas específicas que elas têm que ser feito, né? E isso evita muita complicação para essa criança, tá? Uma criança que não é vacinada, ela é suscetível a uma série de doenças que pode levar à morte. Então, cuidem, tá? Vamos lá, então. Aqui eu tenho, gente, um gráfico, né, mostrando a mortalidade infantil no Brasil e no Rio Grande do Sul. Como é que eu analiso isso? Essa coluna mais escura, ela representa os dados do Brasil todo. Essa coluna mais clara, ela representa os dados apenas do Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente tem aqui, no Brasil, no ano de 1991, a cada 1.000 nascidos vivos, 44 morriam. Isso é um número enorme. É inadmissível um número desses. No Rio Grande do Sul era metade, eram 22, também é um número grande, tá? Então, era muita criança morrendo no país. Pro ano 2000, diminuiu, né? Para cada 1.000 nascidas vivas, 30 morriam no Brasil todo,
e 16 morriam no Rio Grande do Sul. Em 2010, felizmente, diminuiu ainda mais. No Brasil todo, para cada 1.000, 16 faleciam antes de completar um ano, e no Rio Grande do Sul, 12, tá? Melhoramos muito nessas últimas décadas, né? Mas nós estamos ainda longe do ideal, tá? Em 2019, o Valor Econômico, ele fez uma reportagem que o IBGE justamente chegou nessa conclusão. A mortalidade infantil cai no Brasil, mas ela segue longe do padrão desenvolvido, né, de países desenvolvidos. Então aqui, Japão e a Finlândia, por exemplo, a porcentagem ali é de 2, para cada 1.000 nascidas vivas, apenas 2 morrem. No Brasil a gente ainda está em 12. Então assim, a gente realmente tem que rever esses números, tá? Que são números bem problemáticos. Bom, sabendo o que é taxa de natalidade, sabendo o que é taxa de mortalidade, a gente consegue chegar a uma outra taxa, que é a taxa de crescimento vegetativo. O que é isso? É a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. Se nasce mais gente do que morre num país, eu tenho uma taxa de crescimento vegetativo positiva. Se morre mais gente do que nasce, eu tenho uma taxa de crescimento vegetativo negativa. Tá? Isso aqui é extremamente importante que um país tenha noção de como que está a sua taxa de crescimento vegetativo. Quanto mais essa taxa estiver próximo do zero, mais próximo ela está de manter a quantidade de pessoas dentro do país, tá? Então aqui é feito um cálculo, né? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade dividido por 1.000 multiplicado por 100%, tá? Então, nos países desenvolvidos, né, os países mais ricos, a taxa de crescimento vegetativo ela fica em torno de 0,3 por ano. E nos países menos desenvolvidos fica em torno de 1,4% ao ano, tá? Aqui um gráfico, então, aqui na linha de cima eu tenho a taxa de natalidade. Então, ao longo, aqui os anos, né, eu vou olhar aqui 1950, 1960, 1970, e aqui então eu tenho, ó, lá em 1950, o crescimento vegetativo era de 44,4, era muito grande, tá? E aí foi diminuindo, chegou em 15, né, taxa de natalidade. Mortalidade era de 20, foi diminuindo, hoje está em 8. Então, o que a gente analisa? Quanto mais essas linhas se aproximam, gente, da natalidade e da mortalidade, significa que menor está sendo o meu crescimento vegetativo. Tá? Então, observem, em 1950, o crescimento vegetativo era de 2,35%. Foi para 2,9%, deu uma crescida, né, em 1960 e depois só diminuiu. 2,79, 2,22, 1,66 e tem uma estimativa de que para o ano de 2020 seria de 0,72, tá? Então, na verdade, a gente está, em relação ao crescimento vegetativo, a gente está aqui, próximo aos países desenvolvidos, tá? O pessoal gosta muito de falar mal do Brasil, gente, mas nós temos os nossos problemas, mas nós também temos muita coisa que está sendo feito, que já foi feito e que está dando certo, né? Tá? O controle do crescimento populacional é importantíssimo. Se eu tenho um país, eu não posso nem ter muito nascimento, também não posso ter muita morte, né? Porque se eu tenho um país que tem mais morte do que nascimento, é um problema, porque as pessoas que hoje são crianças, no futuro elas vão ser velhas. E aí, quando elas se aposentarem, quem é que vai substituir essas pessoas no mercado de trabalho? Não tem, né? Então, o interessante é que a gente mantenha sempre um equilíbrio, tá? Bom, outra taxa importante é em relação à taxa de fecundidade. O que é isso? É o número de nascidos vivos, né, por mulher em idade fértil. Então, o que é a idade fértil? Se considera as mulheres em idade fértil as que estão entre 15 e 49 anos. Tem gente com menos de 15 que tem filho, tem gente com mais de 49 que tem filho, tem. Mas para o país, em termos estatísticos, a gente calcula entre 15 e 49 anos,
tá? Então, o que se faz? É um cálculo, se pega o número de nascidos vivos, multiplica por 1000 e divide pela população feminina brasileira que está dentro dessa faixa etária, entre 15 e 49 anos. E aí a gente vai ter uma média de quantos filhos cada mulher teria, né? Então observem o seguinte, o Brasil diminuiu muito significativamente o número de filhos por mulher. Então em 1940 eram mais ou menos 6 filhos por mulher, tá? Foi diminuindo, em 2010 era 1,9. A gente continua no 1, alguma coisa, 1,70 se eu não me engano, tá? Então, muitos foram os fatores que contribuíram para que as mulheres tivessem menos filhos, né? Uma delas é que aqui, nesse período, surgiu a pílula anticoncepcional e isso fez com que as mulheres pudessem ter um controle maior sobre o próprio corpo e saber quando elas gostariam ou não de ter filhos. Outro fator é a questão que a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho, né? Então elas passaram a não ter tanto tempo para dedicar aos filhos e além disso elas teriam que ter alguém para cuidar dos seus filhos para elas poderem trabalhar. Então uma mulher que tem um filho, ela tem muito mais facilidade de conseguir alguém para cuidar desse filho do que uma que tem 6. Né? Então isso fez com que as pessoas passassem a ter menos filhos. Outra coisa, em 1960, a maior parte da população era rural. Então as pessoas viviam no campo, elas criavam ali as galinhas, as vacas, elas meio que plantavam aquilo que elas necessitavam para comer. Como a população brasileira passou a se urbanizar, ou seja, a gente passou a morar nas cidades, praticamente todo o alimento que a gente consome é comprado, né? Então, automaticamente, se eu tenho que comprar aquilo que eu vou comer, vai ficar muito mais caro se eu tiver um número muito grande de filhos, tá? Gente, assim, ó, importante, isso aqui é uma média. Eu tenho uma vizinha que tem 10 filhos. Sim, gente, acontece. Mas a gente tá falando que, em média, o número de filhos por mulher diminuiu. Se vocês observarem as próprias famílias de vocês, eu posso apostar que muitos de vocês têm poucos irmãos, né? Alguns irmãos, mas se vocês olharem os pais de vocês provavelmente têm mais irmãos do que vocês, e aí os avós de vocês provavelmente tinham muito mais irmãos e assim por diante, né? A minha avó teve 11 irmãos, né? E aí todas as irmãs tiveram, nenhuma delas teve um monte de filhos, né? Acho que o máximo que teve lá foram 4, mas a maioria dos irmãos tiveram 2 filhos, tá? Então a minha mãe teve 2 filhos, eu tive 1 filho e assim por diante. Então, se a gente olhar a própria família da gente, a gente vai ver que realmente houve uma diminuição na quantidade de filhos por mulher nas nossas famílias, tá? Não é uma regra, não é para todo mundo, não aconteceu em todas as famílias, mas em geral foi isso que aconteceu. Bom, aqui a gente tem uma informação de como é que acontece essa taxa de fecundidade em alguns países do mundo, tá? Então a China tem um controle populacional muito rígido, né? Então lá é a política do filho único e ainda assim tem ali uma média de 1,55 filhos por mulher. A Índia tem um controle também, mais de conscientização, e ainda assim a população tem em média 2,5 filhos, tá? Eu tava lendo que nos próximos anos é provável que a Índia ultrapasse a China em número de pessoas. Hoje o país com maior quantidade de pessoas no mundo é a China, tá? Israel também 2, Estados Unidos 2, Singapura 0,8, Alemanha 1,4 e aí a gente tem aqui, ó, Afeganistão 5,4 e Níger 6,89, tá? O que acontece nesses países? Normalmente, proibição de métodos contraceptivos em função da religião. Então as pessoas acabam tendo mais filhos, né? E em razão disso, tá? Tá, pessoal, então como eu falei no início, meu objetivo é que esse vídeo não ficasse muito longo, então eu vou encerrar ele por aqui
E o assunto continua então no próximo vídeo, que é quando eu vou tratar um pouquinho sobre a distribuição da população mundial. Aguardo vocês no próximo vídeo.